Beleza, pessoal? Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Alex Fornari por estar concedendo essa entrevista pra gente aqui. Ele que está sempre na correria com os shows com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Para quem não sabe, ele toca com a dupla já há muitos anos. E gentilmente vai conceder uma entrevista pra gente aqui. Beleza? Vamos lá para as perguntas. Alex, para começar, eu gostaria que você dissesse pra gente quais são as vantagens e as desvantagens de se tocar com um artista de grande porte, no caso a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Olá, Lelei. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Quero agradecer o convite de estar aqui. Estou honrado. Para nós, profissionais desse segmento, é muito importante ter um espaço como o seu, onde a gente possa falar um pouco do que a gente faz. São poucas oportunidades que a gente tem para contar um pouco de como que é a nossa rotina profissional. Então, eu desejo muita sorte ao seu canal e repito que estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Sobre a primeira questão, eu acho que a grande vantagem é que você tem uma agenda de shows, você tem uma agenda de trabalho muito favorável, no qual você também usufrui de uma estrutura muito bem afinada, uma estrutura grande, no qual eu tenho alguns privilégios. Eu sempre toco com o equipamento que eu quero, né? A gente trabalha nos melhores palcos do Brasil e nos melhores palcos do mundo. Somos profissionais que viajam o Brasil todo e outras regiões do mundo. Então, esse é um grande legado que eu acho que eu conquistei, de conhecer o nosso país muito bem e conhecer muitos lugares do mundo. Eu acho que são raríssimas profissões que possibilitam de você ter esse acesso cultural, esse acesso, enfim, de conhecimento, né? Isso acho que é uma grande vantagem desse trabalho. A desvantagem é que, em função da agenda, que é uma coisa positiva, evidentemente você se distancia muito da sua família. Então, às vezes, nós ficamos longos períodos fora de casa e a gente tem muita saudade das pessoas que a gente ama, e isso é um fator negativo. Outro fator que é uma desvantagem é que a gente tem muito pouco tempo para projetos paralelos, né? Em função de uma agenda de trabalho que te ocupa por um outro lado, né? Essa é uma desvantagem. Mas, no balanço geral, é muito bom o fato de você poder trabalhar com aquilo que você gosta. Só por isso já vale a pena. Para quem não sabe, o Alex é guitarrista que acompanha há muitos anos a melhor dupla do Brasil e do mundo, que é Zezé de Camargo e Luciano. Eu gostaria que você contasse pra gente, Alex, como se deu a sua entrada na dupla, como rolou o convite, como é que foi, há quantos anos você já vem trabalhando com a dupla? Bem, esse convite foi feito em 2005 pelo músico que estava saindo da banda, na época o Roger, e ele, quando ele se desligou da banda, ele me indicou. Na época eu trabalhava com o Christian Ralph e eu optei por trabalhar com Zezé de Camargo e Luciano, pelo foco que eles têm pelo trabalho, pela seriedade com a carreira, e tenho estado lá desde então. Vai fazer 14 anos que eu estou lá. Alex, a gente sabe que o mercado sertanejo
sofreu muitas mudanças, tanto na sonoridade quanto letra, as duplas que cantam hoje, interpretam. Você acredita que, como eu, é da velha guarda, que conhece, gravou e trabalhou com muitos artistas aí das grandes duplas, como Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Christy Ralph, Mato Grosso, Matias, Zé de Camargo e Luciano. Você sabe bem que nessa época os arranjos tinham muitas guitarras, né, duetadas, gravado pelo Paulinho Ferreira, pelo grande Pisca, que foi compositor de quase tudo, né, dessa época aí, e tinha muitas guitarras nas músicas, muitos violões bonitos, duetados e tal, e hoje essa sonoridade mudou bastante, né, muita coisinha de sanfona, violão, solando melodia da música, então mudou muito. Eu queria que você falasse um pouco de que você acha disso aí. Bom, existe um processo natural que é de mudanças. A música ela exige mudanças o tempo todo. Eu acho que o grande acontecimento dessa mudança tão radical é que antes os artistas eles eram praticamente gerenciados pelas gravadoras. As gravadoras, as majors, faziam parte de um conglomerado no qual os artistas selecionados pelas gravadoras, né, eles eram produtos de investimento das grandes gravadoras. As grandes gravadoras, por sua vez, investiam pesadamente nesses artistas, mas nos artistas que eles identificavam como talentos. Não era fácil entrar para uma gravadora. Então, uma vez que você fosse contratado, a gravadora, ela obrigatoriamente ela ia oferecer para você o melhor do que esse segmento da gravação, principalmente, tivesse a oferecer. Então, você era um artista e a gravadora selecionava músicas, ou se o artista era um bom compositor, selecionava essas músicas também do artista e indicavam bons maestros, importante dizer, bons arranjadores, bons produtores. E vale lembrar que as gravadoras, elas tinham muitas pessoas trabalhando internamente que eram conhecedores de música. E também, mesmo tendo segmento popular, por exemplo, uma gravadora que tinha, vamos supor aqui, é o Tchan. Eles também tinham, não sei se pertencia à mesma gravadora aqui, mas eles tinham, por exemplo, o Djavan, eles tinham o Milton Nascimento, eles tinham um selo instrumental. Então, existia todo um fluxo artístico rodando, né? Com a história da pirataria, as gravadoras, evidentemente, elas perderam totalmente a força, perderam o dinheiro, que era onde se investia, e no lugar entrou o tal do investidor. O investidor, ele é um empresário do ramo agropecuário, do ramo imobiliário, ele é de qualquer ramo, menos do ramo da música. Então, um investidor, quando ele investe num artista novo, a única preocupação que ele tem é de ganhar dinheiro. Com isso, com uma ambição tão grande financeira de um lado e um povo tão despreparado culturalmente do outro, a gente não precisa se estender para entender como que a nossa cultura foi caindo, né? Aí o que acontece? Eles começaram a financiar artistas que não são artistas. Esses artistas, por sua vez, começaram a fazer trabalhos, gravar músicas muito ruins, de vibração muito grosseira. Eu, honestamente, eu tenho que dizer a verdade, não há nada que me toque ultimamente. Músicas de vibração muito grotescas, letras horrorosas. Então tudo é pautado só no dinheiro.
Com isso, o que acontece? As pessoas que ainda tinham um pouco de zelo pela música, essas pessoas perderam o seu espaço dentro desse mercado. Então, qualquer músico virou arranjador ou produtor. Basta você ter um home studio que você se intitula um produtor, se intitula um arranjador. Eu, que gravo há mais de 20 anos, eu me intitulo só músico. Eu não me intitulo arranjador, eu não me intitulo produtor e nem maestro. Quer dizer, tem uma turma aí que se intitula tudo isso ao mesmo tempo, sem ter nenhum tipo de experiência. Então esse é um fator que eu acho de ordem negativa. Vale lembrar que esses artistas que você citou, vamos dizer da antiga, todos eles fizeram uma parceria com a música pop. Então o fato de se ter guitarras, de se ter sintetizadores na época, de se ter bateria eletrônica inclusive, que eram novidades, isso na verdade era uma carona que todos eles pegaram também da música pop. Por quê? A música pop é uma música que dá certo no mundo todo. Quando você fala das guitarras em dueto do Pisca, o Pisca foi um cara que ele se inspirou muito no Brian May, por exemplo. E quando você fala isso, você está dizendo que ele se inspirou em uma coisa que deu certo no mundo, que é uma coisa popular, mas é uma coisa com senso estético, é uma coisa de, vamos dizer, se a gente pode denominar dessa forma, uma coisa de bom gosto, uma coisa de busca incessante pela excelência em se gravar, em se fazer arranjo e se compor. As letras também eram letras bem pensadas porque existia um crivo que era a gravadora, que era talvez um produtor mais atento, né? Então a coisa ficou sem nenhum tipo de censura. A gente tem uma música de muito baixa frequência. Esses investidores, por sua vez, eles viraram os escritórios de venda de show. Então tem aí 4, 5, 6 escritórios que comandam a música desse país. Isso vem lá desde o Nordeste, com as bandas de forró, que tem donos, se estendendo aqui mais para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul, né? Então isso é uma pena, porque quem saiu perdendo foi a música, quem saiu ganhando foram esses grandes grupos de investidores. Outra coisa é que eles também dilapidaram o nosso segmento musical em termos de pagamentos, de cachês. Eles baixaram os cachês dos músicos dessas duplas novas. Tem dupla, não vou falar dupla porque também tem artista solo, mas por exemplo tem artista solo que tem 2 bandas. Uma banda faz um show aqui e para não ter custo aéreo, eles já têm uma outra banda que foi de ônibus para outro lugar. Então é uma coisa de tamanha grosseria e muito pouco favorável musicalmente. Eu tenho a sorte de trabalhar com artista ou artistas que eles ainda prezam por qualidade musical. Haja vista que nós temos músicos naquela banda que estão lá há 27, 28 anos desde o primeiro show, né? Então eu acho que a gente acabou virando uma minoria no meio desse mar de lama que virou a música. Desculpe o desabafo, mas essa expressão, é a minha expressão do que eu penso e vamos torcer para que eleve um pouco esse nível, né? Alex, conta um pouco pra gente aí do setup que você usa para estar acompanhando a dupla. Pedais, são pedaleiras, guitarras, violões. Fala um pouco do setup e como é também o trâmite quando você tem 2 shows, né? Toca numa cidade, tem que ir para outra, essa montagem, desmontagem de equipamento. Como é que funciona isso aí? Bom, sobre o setup, eu fiz uma mudança radical de 1 ano e meio para cá. Atualmente eu uso amplificador valvulado,
uso pedais, microfones, eu coloco de 2 a 3 microfones no falante, fiz toda uma pesquisa, porque para mim o grande feito seria se eu conseguisse levar o som que eu tenho do estúdio para o palco. E isso é uma coisa muito complicada, né? Eu durante muitos anos usei simulador, não tenho nada contra, acho que existem agora no mercado aí simuladores de uma eficiência incrível, né? Mas eu quis voltar no tempo porque eu acho que um simulador ele é muito eficiente no trabalho dele, mas ele não me inspira como músico. Então, a partir do momento que você pega uma coisa que ela já é pronta, você não vai gastar sua energia, não vai gastar sua criatividade para montar o seu som, inclusive para correr riscos. Então hoje eu prefiro um equipamento 100% analógico. Repito, já usei muito simulador. Na questão da logística, para você ter uma ideia, nós temos 2 sistemas, né? Então, se a gente tem um show em Belo Horizonte e um show em Florianópolis, esse equipamento que está em Belo Horizonte, ele não tem tempo hábil para ir para Florianópolis, porque é tudo via carreta. Então nós temos um segundo equipamento totalmente independente. Neste segundo equipamento, no momento, eu ainda uso o simulador. E como ele é muito pouco usado, a gente usa 90% o sistema 1 e 10% o sistema 2. Eu ainda não migrei para o sistema analógico no sistema 2. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com o meu som e é uma busca e uma luta diária pelo melhor, né? Não é tão simples tirar som analógico, uma vez que você ficou muito tempo no mundo digital, mas a partir do momento que você consegue o resultado que está aqui, não tem preço que pague essa satisfação. Alex, eu queria que você falasse para a gente um pouco, igual a gente que toca na segunda divisão, vamos dizer assim, como funciona, que a classe guitarrista tem muito esse lance de competição, de ego, de criticar o trabalho do outro, essas coisas e tudo. No meio que você atua, se também tem isso, como você vê esse lance de competição entre guitarristas e tal? Fala um pouco disso aí para a gente. Bom, Lelei, o que eu tenho para te dizer é que, da minha parte, pelo menos, não existe competição. A competição, ela se dá comigo mesmo, porque eu estou competindo comigo em tentar cada dia que se passa a ser um músico melhor, não só um músico melhor, mas ter a pretensão de ser um ser humano melhor, de ter uma saúde melhor. Então, eu nunca me preocupei com os outros. Eu acho que existe uma fase da nossa vida realmente que a gente é competitivo, que você quer um lugar ao sol e você deseja estar no lugar de outras pessoas, né? Mas isso, com a experiência e com a idade, a gente vê que isso é uma tremenda bobagem, que você tem que sim trabalhar duro para você se construir como músico e como pessoa. O que os outros estão fazendo realmente não me entenda como arrogância, mas não me interessa. Interessa o que eu estou fazendo e é ali que eu coloco todo o meu foco e minha energia. Alex, uma outra coisa também é o seguinte, quando a dupla vai entrar em estúdio para estar gravando um trabalho novo, você participa das gravações, criação dos arranjos, ou você apenas acompanha a dupla na estrada? Ou tem também esse trabalho em estúdio e você também faz parte disso aí? Bem, desde 2005, aliás, antes até de trabalhar com o Zezé e o Luciano, eu já havia gravado com eles. Desde 2005 eu participei de todos os projetos deles e eu acho até muito oportuno, tanto para eles quanto para mim, porque eu conheço aquilo que eles gostam,
eu consigo atender às expectativas musicais deles e ainda assim oferecer alguma coisa diferente, né? São pessoas muito abertas, são pessoas que eles têm uma livraria da música pop com eles, então é muito fácil. Geralmente os melhores arranjos e os melhores trabalhos que eu gravei foi quando nós estávamos juntos, né? A banda e os artistas, que a gente interage e chega num som que eu acho que o ideal, no caso de gravação, foi outra coisa que se perdeu muito, é justamente você reunir as pessoas e você ter essa interação musical, né? Existem coisas, evidentemente, que a gente grava uma base no estúdio, depois você tem o conforto, o privilégio de fazer as coberturas no seu estúdio, no seu home studio. Isso é uma coisa bem confortável e você ali consegue experimentar coisas, testar, a exaustão, inclusive. Mas sempre participei de todos os trabalhos, bem como os DVDs também, e eu acho que se o artista tem uma banda boa, na qual ele tem comunicação, é muito bom para ele que ele use a banda dele. Alex, fala pra gente também como é a sua rotina de estudo, se você ainda hoje pratica, mesmo tocando o tanto que você toca, já atingido um nível altíssimo aí no instrumento, se você ainda pratica todos os dias, se você estuda, o que você estuda, como é a sua rotina de técnica e essas coisas aí. Bem, Lele, primeiro obrigado pelo elogio. Na verdade, eu me considero um músico em construção ainda. Existe sempre alguma coisa que você está afim de aprender, que você não domina. Então eu tenho uma rotina de estudo, sim. Eu acordo muito cedo, por volta das 5:30 da manhã, em função até de família. E aí eu estudo leitura, eu estudo escalas, improvisação, harmonia. Existe sempre algum estilo que você está flertando no momento. Então no momento eu estou flertando muito com fusion, né? E ao mesmo tempo você tem que dar manutenção daquilo que você já aprendeu, né? Então estudar é para a vida toda, mesmo porque você vai perdendo certas técnicas que você tem que recuperar de outra, ou melhor, compensar de outra forma. Então você tem que ampliar o seu espectro de conhecimento e estudar sempre coisas novas. Isso é uma outra coisa também que aprendi. A gente tem que estar sempre procurando o novo. E no caso da guitarra, você sabe que é uma coisa infinita, muito embora eu estou muito satisfeito assim, do músico que eu me formei, mas eu posso te garantir que todo dia é uma luta para tentar me manter na ativa e interessado pelo assunto, e eu acho que ainda vou ter uma vida inteira para estudar. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. Então, estudar é para sempre. Alex, a gente tem notado que de um tempo para cá, um grande luthier, se eu não me engano, de Uberaba, o Natan Guitar, né? Que faz guitarras maravilhosas, fez a guitarra aí pra galera do sertanejo todo, tem o Márcio Coen do Bruno Marrone usando, o Adilson Pasqualini, se eu não me engano, acho que o Modesto também do Chororó, e você também tem usado uma Stratocaster, né, feita pelo Natan. Então, queria que você falasse um pouco dessa guitarra, o que te levou a construir uma guitarra com ele, o que ela tem de diferenciado. Fala pra gente um pouco dessa guitarra aí. Bem, o Natan é um luthier de Uberaba. Ele é o proprietário da NT Guitars. Esse rapaz, eu conheci ele há cerca de 2 anos e pouco. Ele é um luthier sensacional, uma pessoa de busca incessante pela excelência de se fazer um instrumento. Então a gente conversou muito sobre fazer um instrumento. Na verdade, eu tenho muitas guitarras, então para você ter mais uma guitarra,
para mim hoje não faz sentido de ter por ter. Então, eu junto com ele, nós desenhamos um instrumento para mim, tanto que essa Strato é uma Strato Signature, não porque eu acho que eu tenho alguma importância para ter um instrumento Signature, mas Signature no sentido de que eu e ele, nós desenhamos passo a passo o que seria esse instrumento. A medida da escala, tipo de traste, medida atrás do braço, acesso, os captadores, a madeira. Então ele é um cara que faz as guitarras na mão. O instrumento dele leva tempo para ser feito, porque ele faz tudo sozinho. E eu acho que eu tenho muitos instrumentos e posso dizer sem dúvida nenhuma que ele é um luthier que, se tivesse morando nos Estados Unidos, por exemplo, ele estaria lá junto com o Sur, junto com o Tom Anderson. Então ele é um cara fantástico. O instrumento dele chega a ser, eu diria, perfeito. Eu nunca tive uma guitarra com um som, principalmente o som clean, tão bom. Agora ele está finalizando para mim uma Telecaster. Quero dizer também uma coisa importante, que eu não sou um endorsement. Eu acho que um músico que trabalha no meu segmento, ou alguma coisa assim, o endorsement ele pode algemar você. Por quê? Eu toco com a Strato do Nathan, mas isso não me impede de tocar com uma Les Paul de outro luthier, ou uma Les Paul, uma Gibson, não me impede de tocar com uma Fender. Eu acho que a liberdade é o mais importante, mas eu e o Nathan nós temos uma parceria que é muito favorável a mim, e posso dizer que ele atualmente é um dos melhores luthiers desse país. Acho que a luthieria no Brasil cresceu muito. Acho que nós aprendemos a fazer guitarras. Eu recentemente estive nos Estados Unidos. Eu testei muitas guitarras lá, muitas guitarras caras, e posso afirmar que hoje os nossos luthiers daqui, bem como ele, como o Ivan, como o Zaganin, são caras que eles estão no nível de excelência internacional. Nós temos as madeiras, é importante dizer isso. Então, os Estados Unidos vêm aqui comprar as nossas madeiras para fazer as guitarras lá, e isso fica caro para a gente. Então, à medida que já se sabe como faz guitarra, nós temos a madeira, que é a coisa principal, porque, afinal de contas, a música é feita de madeira. Né? Se você for ver, tudo que é feito em música tem madeira, com exceção dos metais, da parte dos metais. Então, o Nathan é um luthier fantástico, está encerrando aí essa tele para mim, e provavelmente a gente faça mais alguma outra guitarra aí no futuro. E estou muito feliz, um instrumento custom shop, e recomendo e indico para todo mundo. Além de ser uma pessoa excepcional também. E se tornou um grande amigo. Alex, uma outra questão. A gente sempre que vê um músico tocando, um guitarrista, um violonista, né, um instrumentista da nossa área, a gente sempre repara em alguma coisa e tal. Que características um guitarrista tem que ter para te impressionar, para você se agradar do jeito que o cara toca? Quais são as ferramentas que você admira num guitarrista? Olha, evidentemente, quando era jovem, o que me impressionava num guitarrista era o virtuosismo dele. Eu tenho que admitir. Então, eu sou da geração dos anos 80, onde surgiu a figura do Guitar Hero, né? Isso não impressionava só a mim, mas todos da minha geração. Eu acho que, felizmente, isso foi caindo por terra. Eu acho que o virtuosismo hoje é uma coisa que se tornou comum, uma vez que você vê crianças virtuosas, né?
Então o virtuosismo, ele nunca foi música, ele foi uma ferramenta para se fazer música, uma das ferramentas. A coisa que me impressiona num guitarrista atualmente, primeiro, seria o que ele me transmite em termos de emoção. Se esse guitarrista, ou músico em geral, não só guitarrista, se ele me emociona com a música dele. Então existem alguns ingredientes que eu acho importante. Os guitarristas que eu gosto muito, eles têm um senso estético muito refinado. Eles me emocionam, seja através da composição, seja através da sensibilidade de se tocar um instrumento, que a gente pode colocar também o timbre e o nível de composição e o nível de comprometimento que ele tem com a arte, né? Eu acho que dificilmente você vê músicos como David Gilmour, que me emociona muito até hoje, como Eric Clapton, como Tommy Emmanuel tocando violão. Então eu acho que o que ele transmite de emoção. Às vezes, esse músico, ele te emociona e ele também é um virtuoso. São características mortais num músico desse nível. E é isso. Tem que emocionar. A música foi feita para emocionar as pessoas e para trazer reflexão, né? A técnica é uma coisa que vem depois. Alex, quem te acompanha há mais tempo sabe que você é um grande guitarrista de country. Você toca muito bem o estilo, domina muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho do estilo de guitarra country, quando você se interessou pelo estilo, o que mudou na sua forma de tocar depois que você adquiriu a linguagem, que você falasse um pouco da guitarra country, que para mim é o estilo mais difícil, mais técnico, mais lindo de guitarra. Então eu queria que você falasse isso aí pra gente aí. Bom, a guitarra country surgiu para mim quando eu tinha uns 18 anos. Isso vai fazer quase 30 anos que aconteceu. Eu, certa feita, estava vendo um vídeo de videoaulas de guitarristas, na época acho que era Hot Licks, vi a propaganda de uma fita de vídeo educativa, né, do Albert Lee. Aquilo criou um grande impacto em mim, porque eu era um músico que já admirava muito o Steve Morse por causa do Dixie Dregs, e sempre teve elementos de country, né, nas músicas do Steve Morse. O Steve Morse foi um guitarrista muito influenciado pelo Albert Lee. Depois até vim a descobrir que eles fizeram muitas gravações juntos. Quer dizer, a gente tinha muito pouco acesso aos discos. A gente tinha geralmente fitas cassete que não tinham crédito nenhum. Então, quando eu ouvi o Albert Lee, eu já reconheci que ele fazia parte da influência do Steve Morse, que era o meu grande ídolo na época. Aí então fui pesquisando, entrei no lance do country mais comercial, né? E aí você começa a descobrir que o country, como você falou aí, é um estilo totalmente diferente de se tocar, muito honesto, muito, como é que eu vou dizer, muito visceral, e foi isso que me cativou. Estudei muito country, cheguei a uma época a estar num nível legal, mas é um estilo que, se você não estiver trabalhando com ele, se você não estiver tocando numa banda country, coisas assim, você vai perdendo um pouco da técnica, né? Então é importante que você tenha um trabalho no qual você consiga desenvolver tudo aquilo que você vem aprendendo. Hoje no Brasil tem muita gente tocando bem isso. Quando eu comecei não tinha quase ninguém. E o grande legado do country para mim foi que eu comecei a improvisar em cima de acordes, que é como o country se dá, né? Isso me ajudou na formação de músico de estúdio, porque no estúdio, se você vai gravar uma música que não tenha nada a ver com country, mas que você tem que fazer um solo
com melodia, um solo comercial, você geralmente vai fazer um solo baseado nos acordes. Então esse foi o legado que o country trouxe para mim. Quem estudou jazz já na sua formação já entende isso desde o começo. Eu, como vinha do rock, então eu não entendia bem essa relação de se improvisar em cima de acordes. E o country me obrigou e me trouxe uma nova linha de raciocínio. O country me levou depois ao blues e me levou ao jazz, e enfim, eu tenho muitos agradecimentos à guitarra country, sou um apaixonado pelo estilo, e é assim, foi assim que se deu. Alex, os solos que você executa no show do Zezé de Camargo, você faz questão de fazer todos iguaizinhos, você modifica, põe a sua interpretação. Como é a postura do Zezé em relação a isso? Porque tem artista que dá liberdade para o músico improvisar, criar, ou você gosta de fazer tudo igual? Você tem momentos de improviso no show? Fala um pouco disso aí pra gente. Bem, em relação aos solos, eu procuro fazer tudo igual. Uma vez que eu estou executando um show onde 100% daquelas músicas fizeram muito sucesso. E aqueles arranjos, aqueles solos e até aqueles timbres, eles estão no inconsciente coletivo. Eles estão na cabeça das pessoas que estão lá assistindo o show, né? E uma vez que uma música fez muito sucesso com um determinado arranjo, eu não vejo por que eu competir com uma coisa que o mundo já provou. Eu aprendi essa lição quando um amigo perguntaram para ele: mas o solo do Hotel Califórnia você faz toda noite igual? Ele falou: olha, eu não vou competir com uma coisa que o mundo aprovou, né? O mundo aprovou aquele solo, eu vou dizer que eu tenho o melhor? Não. Nem que assim você tivesse, mas acho muito difícil ter um solo melhor do que o Hotel Califórnia aqui no caso, né? Então eu procuro fazer tudo igual. Evidentemente que com o passar do tempo você começa a acrescentar alguma coisa tua, alguma frasezinha aqui, um lick aqui, que toda noite muda. Eles dão certa liberdade para isso, mas eu acho de bom tom você respeitar o arranjo original. Alex, essa aqui é duas perguntas em uma. Há tantos anos tocando sertanejo, acompanhando duplas, né? No momento com Zezé de Camargo, tem algum solo que você faz no Zezé que você mais gosta? E também, se você lembra de algum outro solo da música sertaneja, de alguma outra dupla que você gosta, que você tirou e que você admira, um solo que marcou, se tiver, fala pra gente aí. Olha, no show em si, solos marcantes, não tem nenhum assim que me emocione muito, sendo bem honesto. Até porque nós fazemos tantos shows que isso se torna uma rotina, né? E então não tem nenhum assim. Agora, o solo acho que icônico da música sertaneja, eu classificaria o Evidências, qual o meu grande amigo e Guitar Hero Faísca gravou, porque aquele solo é de uma beleza tal, ele poderia ter sido gravado em qualquer segmento musical. É um solo de música pop, né? E com uma técnica incrível do Faísca em fazer aqueles sweeps e tudo. Acho um solo icônico da música sertaneja, Evidências. Os demais solos que precedem aí a música sertaneja, quem é de estúdio, veja bem, a gente tem muito pouco tempo para resolver um solo. Então, às vezes, você tem lá uma cifra e você tem 5 minutos para gravar um solo ali, afinado, no time, com o timbre certo. Então, diante de uma pressão dessa, você não tem muito tempo para genialidade. Hoje você pode trazer a música para casa e passar
uma tarde toda pensando num solo, num timbre, mas nessa época aí nós tínhamos muito pouco tempo para você resolver. Às vezes o maestro escrevia um solo bonito, mas o mérito, eu acho que aí no caso seria do maestro que escreveu o solo e não do músico que executou, na questão criativa, né? O músico ele vai ter o mérito dele na questão da leitura e da execução, né? Então eu classificaria só evidências. Foi um solo feito pelo Faísca e o arranjo da música é do Julinho Teixeira, que é um maestro. Foi o que eu falei no começo, né? Ter a presença do maestro, de uma pessoa que entende de música numa gravação, ajuda muito, e isso nós perdemos. A gente não pode deixar de perguntar isso aqui, né, Alex? Quais são suas influências na guitarra? Quem você escutou, quem você admira, quem você escuta hoje em dia, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil? Olha, as minhas influências, eu falei há pouco, na minha adolescência foi muito o Steve Morse, depois o Albert Lee. Eu peguei toda aquela fase de Steve Vai, de Joe Satriani, sou muito grato a eles, acho excelentes artistas, né? Depois, me interessando pela parte de estúdio, eu comecei a admirar muito o Michael Landau, o Dan Huff, o Steve Lukather, que é o mais completo, na minha opinião, porque ele é um músico de estúdio, um artista, um cantor, um compositor e um cara fantástico, tecnicamente falando, né? Agora, e aí tem uma livraria muito grande, eu citaria o Robben Ford, que eu adoro também. Dessa geração nova eu gosto do Josh Smith. É isso aí. Nomes não faltam. Bom ressaltar também os guitarristas de música pop, que eu gosto muito e copiei muito. O Wayne Summers, do Police, o The Edge, do U2, embora não sejam guitarristas técnicos, mas eles são guitarristas, como eu falei, de senso estético fantástico, no qual eu já me inspirei muito neles e roubei muito as ideias deles. Alex, na sua opinião, o que é necessário para um guitarrista, um violonista ter para poder acompanhar artistas de grande porte e trabalhos como o seu? Bom, para ser um sideman, primeiro é importante que você conheça a linguagem do artista no qual você vai trabalhar, né? Você tem que ser um cara que está inteirado desse segmento, das músicas em questão, dos sons, né? Evidentemente, não é nem necessário dizer que você tem que ter uma postura profissional, como horário, enfim, é toda aquela parte profissional que dispensa comentários. E uma coisa importante também, que não acontece agora nessa geração, é que quem sempre indica um trabalho para um músico, em geral, é um outro músico. Então é importante que você tenha tocado com muita gente, que você tenha tido experiências musicais diferentes, que você tenha como é que eu vou dizer, uma carteira profissional, por assim dizer, que você seja conhecido por muita gente. Hoje a gente acompanha que as pessoas estão sendo conhecidas na internet, mas não na parte social, humana, não na parte de experiência. Então, como todos os trabalhos eu fui indicado por algum profissional, seja ele músico, ou às vezes técnico, ou algum produtor, então é importante que você tenha conhecimento com pessoas que são essas pessoas que vão identificar em você um perfil profissional para estar trabalhando com aquele tipo de artista. Isso é importante, conhecer pessoas. Bom, gostaria que você também falasse pra gente se já teve alguma situação no palco engraçada que você passou, ou aperto, tanto musical quanto equipamento, alguma coisa que deu errado, se você tem uma situação engraçada para você contar pra gente aí.
Olha, situações inusitadas é o que não faltam. Para assim, citar uma que eu passei um aperto danado, certa vez a gente no Faustão ao vivo, eu cismei de levar a minha pedaleira de pedais, amplificadores e tudo. E eu lembro que a música, ela começava exatamente com uma guitarra, e era uma guitarra que tinha um delay a la The Edge, como eu citei agora, né? Foi uma grande influência. O Zezé adora esse tipo de textura de guitarra. E a música começava comigo. E quando o Faustão anunciou a música, eu toquei e a guitarra não funcionava. A minha sorte foi que quando o Faustão anunciou a música, o Zezé quis falar sobre a música. Ah, essa é uma música nova do compositor X. Naquele momento, alguma luz aconteceu que eu dei um chute na pedaleira e ela voltou a funcionar. Mas ela voltou a funcionar 2 segundos antes da música começar. Então foi um apuro danado, eu ia pagar um mico na frente de milhões de pessoas porque a guitarra não ia funcionar, eu que começava a música, e eu sei que eu toquei estático, sem mexer a sobrancelha de medo da guitarra parar. Foi uma situação de pânico. Eu fiquei traumatizado com pedaleira, mas enfim, superei esse trauma e voltei a usar depois a pedaleira. Mas foi bem difícil. Essas coisas tendem a acontecer na hora que não pode. Na passagem de som funciona, no ensaio funciona, ao vivo, com as câmeras ligadas, pode dar um BO danado. E isso aconteceu e eu envelheci alguns anos ali. Bom, Alex, eu queria que você falasse no momento você está tendo algum projeto seu, paralelo à dupla, se você está gravou algum disco, algum trabalho, DVD, gravações, como é que está a rotina de trabalho nesse momento, se você está com algum projeto em andamento, fala para a galera aí. Bem, eu lancei um álbum solo há, sei lá, 8 anos atrás, a quem possa interessar o nome do álbum, e eu tenho um álbum praticamente pronto, faltando a mixagem, a masterização. Eu estou perdido ainda com essa história das plataformas digitais, de como que se disponibiliza isso. Esse meu segundo trabalho eu considero um trabalho, evidentemente, é mais maduro, né? Estou muito contente com o resultado dele, mas assim, eu tenho um compromisso de fazer uma coisa melhor do que eu fiz no primeiro. Então isso está levando tempo, a nossa exigência de qualidade também aumenta muito com o passar dos anos, né? Então eu quero fazer uma coisa muito legal. Ele está praticamente pronto, mas ainda no meu discernimento falta ainda uma coisa aqui, outra ali, que é o que eu ainda não consegui terminar, né? Mediante a isso, eu tenho uma atividade de músico de estúdio, né? Faço gravação online, pretendo dar aulas também, mesmo da forma online, via Skype. Estou pensando em lançar um curso de backing tracks através do YouTube, porque eu sou um grande consumidor de backing tracks para estudar improvisação. Tenho bastante coisa em andamento. Às vezes o problema, como eu te falei, a estrada nos rouba um tempo. Para você finalizar isso, tudo demanda tempo e demanda dinheiro também, né? Você não tem nenhum investidor, então você tem que fazer tudo do seu bolso. O retorno a gente sabe que é praticamente zero, né? No caso de um trabalho instrumental autoral, é uma coisa mais de satisfação pessoal no meu caso, né? Mas as coisas estão andando e eu prometi que neste ano eu lanço todos esses projetos aí. Bom, Alex, para encerrar essa entrevista aqui, eu queria que você deixasse aí uma dica, né? Para a galera que quer trabalhar com artistas grandes aí, ou que quer viver de música no Brasil, a dificuldade que é, o que você acha que a pessoa tem de ter, o que é necessário para poder sobreviver de música no Brasil, a postura do músico. Então fala um pouco disso aí para a gente.
Olha, Lelei, sobreviver de música no Brasil é tão difícil quanto sobreviver de música nos Estados Unidos, na Europa, na África. Não é fácil. Você tem que ter uma devoção cega, você tem que ter um amor pela música, você tem que colocar a música em primeiro lugar na sua vida, você tem que concordar em correr os riscos dessa carreira, você tem que concordar em correr os riscos de um futuro incerto, mas eu acho que com dedicação você consegue o seu espaço. Como eu citei há pouco, acho importante o músico tocar com outros músicos, sair do quarto, né? Sair um pouco das mídias sociais e ir até as pessoas. São as pessoas que indicam o trabalho para as outras. No caso do estudo musical, hoje eu indicaria, aí com alguns anos nas costas, eu não estudaria só música. Eu estudaria música e estudaria alguma outra atividade intelectiva, porque ao longo dos anos eu percebi que os músicos que eu admirava, eles eram músicos cultos, eles eram músicos que eles conheciam sobre outros assuntos. Porque tudo, se você prestar atenção, tirando a memória muscular que a gente tem que ter, a música é um processo cerebral, é um processo de ligações, de terminações cerebrais, desde que você, do improviso, de uma harmonia, tudo exige muito do teu cérebro. Então eu imagino que se eu tivesse sido um aluno melhor em matemática, talvez eu tivesse aprendido a ler música com mais facilidade do que foi para mim. Foi muito difícil, muito penoso aprender leitura. Então, se eu falasse, por exemplo, bem um segundo idioma, talvez fosse mais fácil eu ser um melhor improvisador, porque falar um segundo idioma também exige de você um tipo de raciocínio rápido, de formulação de frases. Eu sei que é um assunto meio complexo, mas se você ficar só bitolado na música, você pode se transformar um músico muito técnico, mas você não vai ter a visão geral do que é a arte. Então eu estudaria paralelamente outras atividades culturais, ou das formas ou exatas ou humanas ou alguma coisa assim. Não que você vá fazer isso profissionalmente, mas eu acho que vai ajudar muito em você se formar um músico melhor, né? É isso aí. Valeu, galera, que assistiu a entrevista aí. Peço a vocês que gostaram da entrevista, que compartilhem, indiquem para o amigo de vocês aí. Se inscreva no canal do Alex lá e passe a acompanhar o trabalho dele, porque o cara é fera. Alex, muito obrigado aí pelo tempo, para responder as perguntas, pelo carinho, por se mostrar prestativo, né, para dar entrevista para a gente. Muito obrigado, abraço, fica com Deus, tudo de bom. E quando eu fizer um churrasco aqui na minha casa, eu vou te chamar, já que agora tem seu zap, pra você vir tocar umas músicas do Zezé aí. Manda um abraço pro Zezé, fala que eu sou fã demais, tá? Valeu! Agradeço mais uma vez o seu convite, Lelei. Eu desejo muita sorte para o seu canal e espero voltar aqui outras vezes, se você assim permitir, me der essa honra, tá bom? Agradecer a todos que aí assistiram. E um grande beijo para vocês e a gente se encontra aí pelo Brasil, pelos palcos da vida. Muito obrigado.